Quando eu conheci Jesus, o Salvador, não o Salvador que leva para a religião, mas o Salvador que ajuda o mais pobre, que estende a mão para aquele que está necessitado. Então eu me identifiquei muito com aquilo. Eu descobri que isso era missão. Ser missionário era dar continuidade à missão que Jesus Cristo começou lá atrás. Foi então que eu decidi largar o meu trabalho, a minha empresa. Débora pediu a admissão do banco e a gente foi para o Senegal. A missão não é sobre fazer, é sobre obedecer. Todo missionário é conectado a Deus. E Deus tem a sua missão, Ele quer usar a gente para alcançar pessoas e transformar a vida de pessoas. Então, praticamente não foi eu que escolhi. Eu simplesmente me coloquei diante de Deus e Deus disse, é isso aí que eu quero. É no Senegal. Eu sei que existe esse estereótipo muito forte. A África é um lugar miserável, um lugar que tem muita gente pobre. Você não sabe como é na África, né? Para estar estragando comida. As pessoas usam isso de forma muito pejorativa e até muito racista, né? Usando a África como uma referência de algo ruim, algo do mal. Que, inclusive, eu quebrei muitos paradigmas quando eu chego na África, quando eu chego no Senegal. África/Senegal. Na África não é um bairro, não é um país, é um grande continente. E o Senegal é um grande país, desenvolvido em outras questões e pouco desenvolvido em outras situações, que é muito importante, e foi muito importante para mim quebrar esse estereótipo. Sim. Quando eu chego no Senegal, quando eu chego na África, eu chego com aquela ótica, aquela lente de Globo Repórter, né? Que todo mundo tem, que só vai encontrar girafa, leão. E quando eu chego lá, não. Eu encontro pesca, eu encontro ouro, eu encontro petróleo, eu encontro pessoas felizes, encontro pessoas necessitadas. A missão não é sobre fazer, a missão é sobre obedecer. Você se conecta a Deus e Deus tem um plano. E agora você está na agenda de Deus, não é mais a sua agenda. Então a missão passa por esse crivo. Não foi eu que escolhi. Deus escolheu, Deus me enviou e agora eu faço essa obra em nome dele. Existe uma ideia de que você leva Jesus, né, para os lugares. Isso é uma mentira muito grande, porque ninguém leva Jesus. Jesus não cabe na nossa mente, Jesus não cabe no cristianismo, Jesus não cabe numa igreja. E o próprio rei Davi, o próprio apóstolo Paulo diz que Deus não habita dentro de templos feitos por mãos humanas. Isso é bíblico. Mas as pessoas tendem a dizer que eu vou levar. E na verdade eu encontrei Jesus lá. O Jesus que já esteve na África, um Jesus que é muito mais parecido com um africano do que com um europeu, do que com um americano. O Jesus que já estava na vida das pessoas. Então, para mim, eu sempre digo que Senegal faz parte da minha conversão. Faz parte do meu encontro com Deus. Eu até estudei interpretação bíblica para ensinar para os africanos como é que Jesus fazia. Mas na África, todo mundo faz como Jesus fazia. As pessoas dividem, as pessoas comem junto, as pessoas dançam. As pessoas comemoram, as pessoas pegam água no poço, as pessoas andam em cima de jumentos, as pessoas... Na África, no lugar onde eu trabalho, nas aldeias onde eu desenvolvo o projeto. Então, quando eu olho aquilo, eu digo, caramba, isso é muito bíblico, isso está na Bíblia. Eu não vou contextualizar nada, eu vou simplesmente olhar e aprender com o povo sobre amor, compaixão, dividir, repartir do pão. Então, eu aprendi com os meus professores, mas eu aprendi muito mais com as pessoas, porque Deus está nas pessoas. E eu acho que a gente abre muito mão desse aprendizado e a gente acaba querendo levar o nosso Deus sem aprender acerca do Jesus que já estava lá. Todo mundo é missionário. Todo mundo que aceita Cristo, ele faz parte da missão de Cristo. Porque a ideia de Cristo não é a ideia de religião. Jesus é o fim da religião. Jesus é o fim da religião. Religião quer dizer religare, do latim. Aquele que liga, né, a Deus. Então, ele é o caminho de volta para Deus. Ele é o único caminho de volta para Deus. Então, nele acaba. Não existe mais religião. Loucura, isso que eu estou dizendo. Mas é uma verdade. Ele é o fim da religião. Então, ele começa uma missão de resgate. Essa missão de resgate não é uma missão de trazer para a religião. O reino de Deus não é a religião. O reino de Deus é Jesus, que ele é o rei. Mas um rei que é o mais simples de todos os reis. Então, a gente quando entra nessa conexão, entra nesse reino, a gente vai às ruas para chamar as pessoas. Vem fazer parte desse reino. Onde existe um rei que não é opressor. Onde existe um rei que não oprime, que não humilha. Que não cobra impostos altíssimos, como era cobrado na época de Roma. Um Deus que não bate, um Deus que não ofende. Um Deus que lava os nossos pés.
Um Deus que se coloca no nosso lugar. Então, quando você é cristão ou cristã, você entra nessa pauta, você entra nessa agenda. Eu sei que parece novo isso, né, pra gente aqui, mas esse é o cristianismo. Existe um rei, existe um evangelho, uma novidade, ele é o rei, mas não é comparado aos reis desse mundo, porque ele mesmo disse, o meu reinado não é desse mundo. E João Batista envia os discípulos até Jesus, e os discípulos perguntam, João Batista estava preso, né, antes de ser decapitado, e ele diz, Jesus, João Batista mandou perguntar se você de fato é o Messias. E Jesus disse, diga a João sobre aquilo que vocês estão vendo e ouvindo. Jesus não disse que ele era o Messias. Ele não afirmou. Só diga a ele o que vocês estão vendo. Os coxos andam, os cegos veem. Aos pobres é pregado o evangelho. Ou seja, o evangelho, ele não é pregado com a boca, ele é pregado com a vida. Contra fatos, não há argumentos. Se você está num país onde 86% das pessoas são cristãs e as mulheres... É o quinto país que mais mata mulher no mundo, não existe cristianismo, não existe evangelho, existe a religião. Sim. Porque contra fatos não há argumento. Porque onde Jesus está, os coxos andam, os cegos veem. Aos pobres é pregado o evangelho. Então, por isso, existem muitos evangélicos e poucos missionários. Preconceito é um conceito pré-concebido, né? Então, a gente tem preconceito com tudo, né? Quando você chega no Senegal, o preconceito que tem é que eu sou estrangeiro e estrangeiro faz determinadas coisas. Estrangeiro colonizou o povo. Colonizou no sentido de vir, escravizar, saquear, roubar o país. E aí você precisa... O trabalho que a gente tem é de quebrar esse paradigma, esse estereótipo, né? Eu não faço isso. Eu vim aqui para aprender com vocês. Eu vim aqui para compartilhar uma informação. Eu vim aqui para viver com vocês. Mas não é racismo reverso. Não chega a ser racismo. Porque quando a pessoa olha para você, ela imagina que você é igual aquelas outras pessoas que vieram no navio e ferraram com o país. E até quando eles descobrem que eu sou brasileiro, eu sou lido com ou italiano ou norte-americano. Mas quando eles sabem que eu sou brasileiro, o brasileiro é bem visto, é bem recebido em qualquer lugar do mundo. Por conta do futebol, por conta também da negritude, dessa mistura que a gente tem no nosso país. Toda cultura, todo lugar tem os seus problemas. Mas assim, eu nunca fui assaltado no Senegal. Eu ando na rua, a gente estava aqui na frente com medo, né? Lá no Senegal não tem essa pressão. É um país onde as pessoas oram, né, 5 vezes por dia, as pessoas frequentam a mesquita. Na tradição africana, eu chamo de tradição de religiões africanas, elas respeitam muito os mais velhos, elas respeitam muito bem o tempo, as pessoas, que é uma das coisas que eu aprendi na África, aprendi no Senegal, é respeitar pessoas mais velhas. Aprendi isso com minha mãe, mas com o dia a dia de Recife, a gente vai ficando mais mal educado. Lá não, as pessoas são muito educadas. Eu entrei aqui no shopping, dei bom dia, a pessoa não me respondeu. Você segura a porta, a pessoa passa e não dá obrigado. No Senegal isso nunca aconteceria. Você está num ambiente de banco, alguém chega, assalamu alaikum, alaikum salam, que é o cumprimento islâmico. Todo mundo responde, todo mundo... Então, assim, existe essa questão do respeito. O senegalês é muito educado, é muito respeitoso. Com os mais velhos, chega um mais velho, todo mundo levanta. Então, assim, eu acho claro, se você é minoria, dentro de uma grande maioria, você precisa respeitar as pessoas, porque você é minoria. Mas eu nunca fui abusado, eu nunca fui desrespeitado por acreditar em Jesus dentro da cultura muçulmana senegalesa. Pelo contrário, as pessoas me recebem bem. Eu me sinto, às vezes, muito mais bem respeitado lá no Senegal do que aqui no Brasil. Tudo que é no Brasil, que é ligado ao povo negro, é ruim. Então, por que não dança? Não balança a bunda, né? Que bunda é um nome africano. Por que não balança a bunda? Por que não dança? Essa ideia, essa tendência de sensualizar a dança e colocar isso no lugar de pecado, de erro, é uma tentação, é algo muito racista, entendeu? Quando você pensa em tambores, não, teclado, bateria que os gringos inventaram, ok. Mas quando tambor fala não pode. Tambor não pode, porque tambor é macumba, é do diabo. Então, isso tudo está ligado à diminuição, à diabolização das culturas africanas. Então, eu acho que o racismo está entranhado nesse processo. Eu acho que é uma das coisas também que eu tento quebrar na minha fala, como eu estou fazendo aqui,
Cada um tem a sua religião, cada um tem a sua forma de adorar, e eu não preciso, porque é negro, dizer que é do diabo. É a sua forma, é o seu jeito. É a sua forma, é o seu jeito. Se é branco ou se é preto. Então, quando eu chego na África, eu digo, não é para dançar como os africanos. Eu estou diminuindo, eu tô colocando aquele povo, aquela cultura, aquela forma de fazer as coisas de forma negativa. Então, eu acho que o Brasil tem muito dessas coisas, né? E eu, inclusive, o protestantismo brasileiro, por exemplo, você se converte e você não pode ouvir determinados ritmos que são brasileiros, que são ligados à cultura africana. É nítido que isso é racismo. Por que eu tenho que aceitar Jesus e abandonar a minha cultura? Isso é uma pergunta. Se ele ouvir, ele vai se perder. Se perder por quê? Que Jesus tão frágil é esse que você aceitou, que está por um fio a sua fé, a sua relação com ele. Então a gente diaboliza isso, ao invés de fortalecer as pessoas a terem autonomia e viverem com Cristo. E poder continuar com as suas tradições. Né? A gente tem festas tradicionais maravilhosas, com comidas maravilhosas. Imagina se não pudesse comer um milhozinho no São João, hein? Você tá entendendo? Então, assim, eu acho que é um plano de poder, não resta dúvida, para diminuir o povo africano, diminuir a cultura africana. E eu tive que mudar essa minha mentalidade, essa forma de enxergar isso, porque eu acho que isso é racismo. E eu acho que isso não pode ser mais pregado através de mim, e isso agora tem que ser combatido por mim. E é isso que eu estou fazendo aqui. Então, eu acho que para eu ser o que eu quero, com o Deus que eu acredito, eu não preciso diminuir a fé e o Deus de ninguém. Eu acho que é isso que tem que ser feito para que se haja paz no mundo entre as religiões. O meu sonho, ele não é concluir algo. O meu sonho é estar onde eu estou. Eu sou feliz. Eu estou bem onde eu estou. Porque é muito bom quando a gente se encontra. Eu vivi numa comunidade muito pobre. Eu sou filho de empregada doméstica, que era empregada doméstica. Né? Enfim, vivi como metade das crianças desse país vive, né? Em situação difícil. Então, o meu sonho era isso. É estar no lugar onde aquilo que eu fizesse, aonde eu colocasse a minha mão, transformasse a vida de outras pessoas, assim como a minha vida foi transformada. Então, eu posso fazer uma escola, um projeto de 1 milhão. Como eu posso simplesmente apertar a mão de alguém ou dizer, olha, Jesus te ama. Isso tem a mesma importância. Os seres humanos têm a capacidade de colocar os seus sonhos em coisas grandes, né? Coisas grandiosas. Mas eu acho que o sonho ele pode ser um simples gesto de amor. Né? Então, eu realizei o meu sonho. É estar onde eu estou, é ser Carlinhos Senegal. É transformar a minha vida, não só ser uma pessoa que pensa em si mesmo e que come e vai no banheiro, mas ter alguém que transforma a vida de alguém. Eu me dei conta disso quando Mohamed bateu na minha porta, um ex-aluno que havia perdido toda a família, e ele fez o curso comigo e logo depois do curso ele fechou um contrato com a Embaixada da África do Sul, lá no Senegal. E ele começou a ganhar um dinheiro. Ele chegou pra mim e disse, eu comecei a trabalhar, papai. Ele me chama de papai. Já um cara da minha idade, né? Mas ele respeitosamente e carinhosamente me chama de papai. Ele disse, eu agora como 3 vezes por dia, graças a você. Caramba. Então, eu realizei o meu sonho nesse momento. Porque a minha vida faz sentido. Então, eu acho, independente do que eu faço, o meu sonho se realizou. O compromisso com o seu crescimento. Sempre a gente é induzido pelos nossos pais, pelas nossas famílias, pela mídia, pelas pessoas, pela educação que a gente tem, né? Que é um grande projeto de poder, a educação brasileira. Seja alguém na vida, conquiste algo, faça algo, compra carro, casa, apartamento, tudo aquilo. Eu queria dizer para você, seja comprometido com o seu crescimento. Olhe para você. Cresça, amadureça. Faça aquilo que você está fazendo da melhor forma possível. Porque quando você cuidar de você, a Bíblia diz, ame ao próximo como a si mesmo.
como a ti mesmo. Quando você se ama, quando você cuida de você bem, você será um cálice que vai transbordar e que vai alcançar as pessoas. Se você não se ama, se você não cuida de você, você vai amar ruim. Você vai amar sem qualidade. Então, o que eu digo para você e para vocês que estão aqui, cuide de vocês, cuide da alma, cuide do corpo, cuide do espírito. Diga que ama. Eu te amo, pai. Eu te amo, mãe. Perdoa. Muitas pessoas estão pensando em dinheiro. Os americanos dizem time is money. Tempo é dinheiro. Isso é a maior mentira do mundo. Tempo não é dinheiro. Porque se você tem dinheiro, você não compra tempo. Uhum. E o tempo de cada um de nós aqui vai acabar um dia. Que a gente possa valorizar o tempo em família, com os amigos. Independente do partido político, independente da religião, independente da cor da pele. Ame as pessoas. Aprenda a se relacionar com as diferenças. Aprenda a ser feliz, porque o diferente pode trazer uma nova perspectiva para você. Sim. O igual deixa você no mesmo lugar, você não cresce. Seja comprometido com o seu crescimento, que você vai mudar o seu mundo e o mundo das pessoas.